Mais um projeto polêmico envolvendo animais em discussão na Câmara dos Deputados. Agora é o PL 2452 de 2011, que eleva a vaquejada a uma categoria de esporte. E aí, bicho? Mais uma discussão daquelas bem quentes sobre animais na Câmara dos Deputados. Uma breve linha do tempo, então. Em 2013, o estado do Ceará regulamentou a vaquejada na Lei 15.299 como atividade desportiva e cultural. Mas no mesmo ano, a Procuradoria-Geral da República contestou, levou o assunto para o Supremo. Em 2016, saiu o resultado. Por 6-5, o STF disse que não dá para existir vaquejada sem maus tratos aos animais e proibiu essa prática. Mas a reação foi imediata no Congresso. E no mesmo ano, o Congresso apresentou um projeto de lei que foi aprovado, que definiu a vaquejada como patrimônio cultural do Brasil. Em 2017, teve uma emenda constitucional garantindo que a vaquejada é cultura brasileira. Em 2021, o projeto de lei é discutido para elevar a vaquejada à condição de esporte. Enquanto isso, sem data definida, o Supremo deve avaliar duas ações diretas de inconstitucionalidade sobre o tema. A briga é basicamente sobre dois artigos da Constituição Federal, o 225 e o 215. Um fala sobre o meio ambiente e o direito dos animais, e o outro fala sobre o direito de manifestação cultural. Do mesmo modo em que é assegurado um meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, protegendo os animais da crueldade, é também assegurado pela Constituição Federal um exercício dos direitos culturais e um acesso a fontes da cultura nacional, né, e cabendo ao Estado, portanto, proteger tanto as manifestações culturais como o meio ambiente. Professora Ângela é advogada e se debruçou nesse MMA jurídico e na reação da sociedade quanto à vaquejada. Ela apontou um detalhe importante que pode fazer toda a diferença, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizam animais, desde que essa manifestação seja registrada como patrimônio cultural do Brasil. Ou seja, nem se questiona se tem maus tratos. Não pode ser tido como verdade real de que o patrimônio cultural por si só, né, ele não haverá maus tratos. Né? É necessária uma regulamentação rígida. Então, o reconhecimento, eu acredito que ele deve vir apenas de atividades que garantam o bem-estar animal. A vaquejada já é considerada patrimônio cultural, mas agora os deputados tentam também elevar essa prática a esporte, oficialmente. E isso gera polêmica também. Vaquejada não é esporte. Nunca existiu no Congresso Nacional um projeto de lei para determinar que uma atividade qualquer seja considerada esporte. Nada mais é do que arrumar uma fonte de recurso para executar os eventos da vaquejada, né? Porque sendo esporte, você tem o incentivo de esporte, aí aquelas verbas que poderiam estar indo para atletismo, para natação, para outras práticas, vão começar a ser desviadas para a vaquejada, né? Então vai beneficiar aqueles poucos donos de tropas em detrimento do maus tratos aos animais. Eu sei que isso é um tema polêmico, principalmente para aqueles que são de regiões mais distantes dessa realidade. As vaquejadas do passado, para as que hoje se atuam, elas já mudaram também um bocado, e hoje as próprias pistas, como eu posso dizer, elas são mais propícias para que o esporte se desenvolva sem que hajam incidentes, acidentes ou que o animal venha a ser ferido. Ou seja, eu não vou matar esse animal, não vou machucá-lo, não vou aleijá-lo. Cada vez mais protegendo o animal para que não aconteça acidentes. E aí, enquanto o Congresso discute tudo isso, tem duas ações que estão pendentes para o Supremo avaliar se tudo isso que foi feito no Congresso tem validade. A conversa não acabou ainda, né? Então pode ser que isso volte ao STF, o STF julgue e fale, não, essa emenda que foi feita, esse parágrafo 7º, esquece. Isso não vale, isso é inconstitucional. Mas a questão é de quem é a última palavra? Dos deputados ou do Supremo Tribunal Federal? Eles simplesmente têm que obedecer às leis e interpretar as leis que o Legislativo faz. O que está acontecendo no Brasil muito hoje, essa
sobreposição de poderes. O Congresso, obviamente, ele não pode fazer a função do controle de constitucionalidade, né? Isso não é uma função do Congresso. E também não é função do STF legislar, que é o que acontece quando há, por exemplo, em algumas situações, quando há o ativismo judicial. Mas nesse caso não foi isso que aconteceu. O STF decidiu com base na Constituição Federal, fazendo um controle de constitucionalidade e entendeu por uma lei inconstitucional, ponto final. Não há nenhuma irregularidade na decisão do STF. Nessa queda de braço, uma alternativa seria mais discussão entre as instituições. Aqui no Brasil, a gente tem o amicus curiae, a gente tem audiências públicas, que são veículos que podem ser utilizados para proporcionar esse diálogo. Tem muita gente que estuda a vida animal, que estuda a sensibilidade animal, também tem que abrir para que mostre como que os animais são tratados, como que a atividade é tratada, como que funciona lá a atividade, né? O animal sai correndo, puxa para o rabo, vira, torce, amarra, mostrar, porque talvez possa mostrar de uma forma que não, vocês estão errados, vocês estão achando que isso maltrata, mas não maltrata, então tem que ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados, e o E aí Bicho tenta justamente fazer esse debate. A gente ouviu 2 deputados com opiniões contrárias, o Paulo Bentson e também o Ricardo Izar. Como garantir que esse animal não vai se machucar? Como garantir que um boxeador não vá se machucar no boxe? Como garantir que um ciclista não caia e não machuque tantos? Mas é a pessoa escolhe, o animal não. Eu sei, mas ele faz parte de todo um espetáculo. O animal, ele ali é o centro de todas as atenções. Pelo contrário, ele precisa ser tão bem tratado para que ele tenha uma vida longa e possa correr durante muito tempo. Entendeu? Mas Então, quando ele por cai isso, no chão, quando puxa o rabo, vem a pele. Mas isso aí faz parte do espetáculo que acontece na vaquejada. O pessoal não vai ver a crueldade em si. Eles vão para ver o show, para ir nas barraquinhas, comer a comida típica, tomar uma cachaçinha, entendeu? Eu acho que não tem a ver, não precisa ter o animal para ter o evento. Então a questão financeira, a questão de empregos continua sendo gerada da mesma forma, né? Tudo evolui, a cultura se evolui no mundo inteiro. Você vê circo, animais em circo. Antes era normal, hoje quase nenhum circo mais tem animal, né? A questão das touradas na Espanha, já tem cidades da Espanha que estão abolindo a tourada. Existe um avanço. Acho que se a gente quer um país desenvolvido, a gente precisa passar por uma evolução. A evolução ela sempre vai de encontro a respeito ao próximo, independente de cor, de raça, de credo e de espécie. Muito ainda vai se falar sobre a vaquejada. O debate promete esquentar, mas antes de ir embora, fique aí com as palavras da professora Ângela. Muitas vezes, né, a gente acaba até assistindo algumas coisas, as pessoas não têm um embasamento técnico para discutir e vira só opinião. Né? E muitas vezes as opiniões são agressivas, né? Muitas vezes as opiniões elas são desrespeitosas, então acabou o diálogo, né? A partir do momento que você deixa de discutir de fato a técnica do que você está falando, na minha opinião, acabou o diálogo, porque não tem como se resolver, vai ser uma opinião de um contra a outra e ponto final, né? Então não tem solução. E aí, bicho?